E aí, tudo bem com você? Tudo certo? Estamos de volta aqui no canal Direito Mastigado Oficial para mais um podcast. Aquele podcast que te entrega conhecimento prático, conhecimento objetivo, mastigado, mas nunca raso, com muita profundidade. Mas não é só isso, nós queremos também te entregar um pouco de entretenimento, nós queremos também conhecer um pouco da jornada do nosso convidado, queremos entender um pouco mais sobre a história dele, mas misturar isso com o conhecimento. Você está chegando por aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho aí, faça parte dessa família que só cresce a cada dia e clica aí nas notificações para você ser avisado. Não adianta só se inscrever. Clica nas notificações para você ficar ciente do que está acontecendo por aqui, porque tem muita coisa guardada na manga para explodir e para te ajudar a melhorar ainda mais a sua carreira. E se você não é advogado, se você é uma pessoa interessada no tema, saiba que muito conhecimento aplicado aqui vai servir para a sua vida. E na melhor das hipóteses, eu diria, na pior das hipóteses, vai servir para que você não caia no conto dos vigaristas, não caia no conto dos picaretas do direito de plantão por aí. Porque assim como qualquer outro ramo, no direito também está cheio deles. Então, seja bem-vindo mais uma vez para esse episódio. E hoje é um episódio iluminado. É um episódio plateado. Prateado ou plateado? Prateado. Quase um Cebolinha falando aqui. Um episódio prateado. De verdade prateado. Tenho... Deus está dizendo aqui no meu ouvido, platinado, episódio platinado. É isso aí, Deus. Produção, obrigado, produção. É um episódio platinado, porque o meu convidado de hoje, meu querido irmão, parceiro, professor, doutor, um cara riquíssimo em conhecimento e em comportamento e em disposição para ensinar o que sabe. Produção, eu quero um holofote luz aqui para o meu querido irmão, parceiro, camarada de fé, Lucas Costa. Perfeito. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Nós já tivemos a graça de ter você gravando o curso aqui, você vai gravar mais cursos aqui, mas a gente queria muito você no podcast. Na verdade, a agenda do podcast veio antes da agenda das aulas. Só que essa agenda que era para setembro de 2023, só veio sair em dezembro, porque o homem tem uma agenda... Coitado de mim. A agenda do homem é louca, e sem contar, gente, que assim... Ele dirige 3 horas para chegar aqui. Isso se chama disposição e boa vontade, porque isso significa uma coisa. Ele tem um foco na vida. Ele está olhando alguma coisa para daqui a 3, 4 anos. Porque quem não está enxergando nada, quem não tem um propósito daqui a 3, 4 anos na frente, não tem essa disposição que esse menino tem. De dirigir 3 horas para participar de um podcast. Vai acabar o podcast, ele vai pegar a estrada, vai voltar 3 horas de novo. Então, muito obrigado por essa disposição. Obrigado por dar para mim aqui esse prazer de conversar com você. Eu que agradeço. E essa sua fala é muito importante, muito interessante, porque eu já pensava nas minhas metas de médio e longo prazo participar de um podcast. Já participei de um recentemente, estou participando agora, mas eu pensava que seria em 2024, 2025, então as coisas aconteceram um pouco mais rápidas, graças a Deus. Mas te agradeço o convite, é um prazer vir até aqui. As 3 horas passam rapidinho, até porque eu venho escutando outros podcasts, então é para isso que serve. Sempre que me chamar... estarei presente. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Eu acho que eu vou propor aqui para a produção para a gente fazer ele vai propor alguma coisa aqui para a gente conversar depois. Gente, é importante a gente frisar esse início de conversa aqui, porque quando você se dispõe, quando você tem um desejo genuíno de alguma coisa, não é vontade, porque vontade passa. Eu tô com vontade de comer McDonald's. Se tá caindo um toró, um pé d'água, a sua vontade passa, você não vai sair no pé d'água para ir comer um McDonald's. Mas se você tiver com desejo de comer mesmo um lanche de McDonald's, desejo, não interessa o pé d'água. Você vai lá e vai dar um jeito, vai pedir, vai fazer alguma coisa e você vai comprar. Porque desejo é algo que nos move. Então, às vezes a pessoa desiste muito das coisas porque ela tinha uma vontade, mas não tinha desejo. É só lembrar de quando você teve a sua primeira paixão. Sua primeira paixão, você tinha um desejo fulminante por aquela pessoa. E quando você teve aquela primeira paixão, você vai se lembrar que você fazia de tudo, absolutamente tudo, para ou passar na rua da pessoa, ou estar perto dessa pessoa, ou sentar do lado dessa pessoa. Mesmo que você estivesse tremendo com boca seca, se não tivesse coragem de falar com ela. Mas você dava um jeito de ficar ali por perto e para que aquela pessoa soubesse que você estava ali por perto. Isso é desejo.
Então, quando a gente tem desejo por alguma coisa e a gente se dispõe a fazer para que aquele desejo se torne realidade, acredita numa coisa, acontece mais rápido do que a gente pensa. Muito mais rápido do que a gente pensa. As coisas demoram demais porque nós não temos um desejo, nós temos uma vontade. E quando nós temos uma vontade, a gente fica substituindo as nossas obrigações por outras coisas. O que eu tenho que fazer agora? Não vou fazer agora, eu vou fazer depois. Porque tudo bem, eu posso fazer depois. Isso aqui eu não vou fazer mais, vou fazer outra coisa. Se der certo, Deus, se não der, tá tudo bem. Desejo não. O que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer agora? Com quem eu tenho que falar? O que eu preciso fazer? A gente vai lá e faz. Então, o resultado vem antes do que você pensa. Um projeto de 5 anos pode ser concretizado em 2 anos e meio, com tranquilidade. Existe uma máxima no desenvolvimento pessoal que se diz o seguinte: decisões importantes devem ser tomadas com velocidade, com rapidez, e você pode se tornar um expert, uma referência na sua área em 12 meses de atividade, desde que você esteja disposto a pagar o preço para isso, né? Então, eu fiz questão de trazer essa chamada, porque é esse mapa que a gente enxerga do Lucas. É esse mapa que eu enxergo do Lucas. Ele vem lá de Cruzeiro, então é como ele saiu de Cruzeiro, ele olhou para frente, ele viu o que ele quer. Ele abriu mão de alguma coisa para fazer outra coisa, mas com um vislumbre de quais são os resultados disso para ele e para a sociedade. Quando a gente tem isso, é tiro e queda, não tem como errar. Pode até demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Lucas, então eu quero saber o seguinte. Gostei das palavras, muito obrigado. É isso aí. E eu vou assimilando aqui. Vai assimilando, porque é real. Quero saber o seguinte. Você hoje mora em Cruzeiro, interior de São Paulo. Exatamente. Sempre morou em Cruzeiro? Nasceu em Cruzeiro? Nascido e criado, como você se diz. Você é cruzeirense? Cruzeirense, exatamente. Cruzeirense? De time não, só de cidade. Tá. Mas se correr, se andar um pouquinho para a esquerda lá, você já chega em Minas. Chega em Minas. 20 minutinhos eu estou em Minas. Atravessa ali a fronteira. Exatamente, tá a serra já está lá. E aí você cresce em Cruzeiro. Né? Perfeitíssimo. Em que momento da sua jornada você, de repente, olhou e falou assim, vou estudar Direito? Essa é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Que é a verdade ou que é mentira? Que é a parte lírica... Conta a parte lírica, que é interessante. A verdade verdadeira é que eu tinha 17 anos, eu tinha uma namoradinha, primeira namorada da infância, da adolescência, né? Infância não, E eu tinha que escolher um curso que eu não fosse para longe, que eu não fosse para São Paulo, que eu não fosse para outro estado, porque senão ela terminava comigo. A gente faz qualquer coisa para estar perto. Eu olhei o hall de administração, história, geografia e o direito. Falei, não, direito, na cidade lá próxima, da faculdade mais próxima. E fui pro direito por causa disso, olha que maravilha. Pois é, então tá certo. Aí aqui estou. A filosofia tá certa. Quando a gente tem um desejo, a gente faz qualquer coisa para estar por perto. A pessoa pergunta, nossa, você foi pro direito por amor? Sim, por amor. Não ao direito, mas foi por amor. 17 anos. 17 anos. Qual era a faculdade? Chama Unisal. Universidade Salesiana. Tem aqui na capital, tem também. Tem uma na zona norte da cidade, na região do Mandaqui, Santana. Não conheço. Tem uma lá. A minha é na cidade de Lorena, que é próxima a Cruzeiro. É um prédio grande lá, um negócio grande. A Unisal tem bastante unidades, né? Cresceu. As faculdades hoje todas cresceram muito, o que virou um grande negócio, porque saiu só da classe A, B, né? E atingiu a grande massa. E quer ganhar dinheiro, você tem que vir trabalhar com algo que interessa a grande massa. Perfeito. Né? E aí a Unisal, uma dessas que entrou nesse bojo aí, né? Foi na verdade comprada por alguns players poderosos e os caras expandem isso. E aí você fez 5 anos de Direito, legal. Na sua família tem histórico? Meu pai era formado em Direito, hoje ele é falecido, era formado em Direito, mas nunca exerceu. Nunca atuou, foi pro lado do jornalismo, não fez faculdade de jornalismo, mas virou jornalista. E nunca exerceu. E se eu não me engano, ele nem colou grau. Ele terminou os 5 anos de faculdade e quis seguir o rumo da família dos irmãos dele, que eram jornalistas, etc. Mas seu pai é vivo ainda? Não, meu pai faleceu. Faleceu em 2017. E aí faleceu atuando na área dele, jornalismo. Jornalista, exatamente. Muito bem. Mas acho que essa veia do direito não é por causa do meu pai. Acho que não. Eu estar aqui nesse podcast pode ser que tenha a ver do meu pai, que é falar em público, que é comunicação, etc. Você é muito comunicativo, sua comunicação é muito boa. Que bom, fico feliz. Você acha que é tímido, mas você não tem... Sou, pior que eu sou. Não, você acha que é. Eu me esforço. Mas eu quero te dar uma notícia interessante, tá? Os maiores oradores da história da humanidade, os que vieram, os que são e os que serão,
são tímidos, são pessoas tímidas. São pessoas que acham que têm problema de comunicação, que têm dificuldade de comunicação. Então, os maiores, os que ficaram na história, que criaram legado, que deixaram um rastro, são pessoas tímidas. Eu era muito tímido, eu era travado, era jogado para dentro, era um cara fechadão, assim. Acho que você teve num evento comigo, eu até falei sobre isso. Eu era muito fechadão. Se eu entrasse numa sala e tivesse 3 pessoas na sala, cara, imediatamente eu abaixava a cabeça, encolhia os meus ombros, minha fala desaparecia, minha garganta fechava e eu não conseguia me expressar, eu não conseguia me comunicar de forma nenhuma. Então eu respondia o mínimo necessário, eu falava o básico que era necessário, andava na escola de cabeça baixa, encolhido assim, nos cantos, ficava sentado na carteirinha assim, ó, quietinho no canto. E aí... Evoluiu bastante. Evoluiu um pouquinho. Evoluiu um pouquinho, mas foi quando eu descobri que aquilo me fazia mal. Eu entendi que, assim, os meus amigos todos tinham algumas possibilidades de vida. Eu não tinha nenhuma possibilidade. Eu era aquele aluno que ninguém enxergava nenhuma possibilidade. Além de ser tímido, eu era muito retardado. Eu sou retardado, né? Para quem não me conhece, eu sou retardado. Realmente eu tenho um problema aqui mental. Naquela época, quando criança, isso aparentava ainda muito mais. Então eu tinha dificuldade de aprendizado, eu não aprendia as coisas, era muito ruim. Aí descobri naturalmente que aí eu sou um TDA muito forte, então tenho uma deficiência de atenção gigantesca, então o esforço é muito grande. Então ninguém que me conhecia apostava em alguma coisa, porque não era possível. Mas quando aí eu comecei a estudar neurociência, mas na época não era neurociência, era estudar cérebro. Eu via jornal, revista que tinha cérebro, eu queria entender por que eu não aprendia, por que todo mundo aprendia, por que eu não aprendia. E me tornei um exímio estudante dessa área hoje e conhecedor dessa área por conta desse negócio. Aí eu aprendi uma coisa interessante, Lucas, que vai responder a pergunta, inclusive, de quem começa um trabalho e tem dificuldade. Quando você força muito o seu cérebro para aprender algo, que não é algo que ele tem neurônios para aquilo, porque a gente não aprende rápido porque a gente não tem neurônio, precisa construir neurônios para aquilo. Só que alguns constroem com mais facilidade, porque ele tem lá um ímpeto nato. Outros precisam de muito esforço mental. Então quem precisa de muito esforço mental, ele fica dando um recado para o cérebro, eu preciso aprender isso. O cérebro é um ser vivo independente dentro da gente. Então tem uma hora que esse cara fica bravo com a gente, ele fala, filho da mãe, esse cara não vai desistir desse negócio, eu preciso construir neurônios para ele. Então, se você tem uma deficiência e aquela área do cérebro que responde por aquela competência não é ativada, o cérebro ele cria neurônios por outra área, ele abre outro caminho neural para que você consiga desenvolver aquela competência. Aquela habilidade. Exatamente. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu só precisava insistir. Treinar. Eu só precisava insistir. É daí que nasce a história da determinação, de insistir. Só que as pessoas não contam por quê. E se não conta por quê, não vai funcionar a sua insistência. Porque o cérebro precisa entender o porquê. Se você não der para ele porquê, não vai. E aí eu estou pegando esse gancho aqui para trazer de volta aqui para você, justamente por conta disso. Você é uma pessoa que se comunica bem, e você falou, talvez a comunicação tenha a ver com o meu pai. E o direito teve a ver com uma paixão, né, com um amor de adolescência. E aí a pergunta, os 5 anos de jornalismo, quem olha de jornalismo de direito, quem vê você hoje dando aula, falando, explicando, com uma maestria, com controle total sobre o assunto, a pergunta é, como é que foi os seus 5 anos de direito? Foram fáceis? Foram ligeiramente fáceis. Não levei muito a sério a faculdade, eu sei bem honesto. Estudar, né? Jogava, exatamente. Jogava bastante futebol, ia bastante nas festas da faculdade, mas ali no 4º, 5º ano eu falei, opa, acho que alguma coisa tem que mudar aqui. As pessoas da minha sala já estão avançando, já está chegando ao OAB, porque o OAB na minha época já podia fazer no 5º ano de faculdade. Uhum. Aí eu me tornei monitor da área de direito civil, comecei a participar de alguns projetos dentro da faculdade. Um professor chegou em mim e falou assim, olha, você tem potencial, o que você está com esse boné virado para trás aí? Nossa, vamos participar. Falei, caramba, pior que é verdade mesmo, vou tentar, vou partir para alguma coisa. E comecei ali dando monitoria, ajudando um professor ou outro a corrigir uma prova às vezes, mas acabou ali também.
Porque eu sou formado há 10 anos e foi só agora, em 2023, que me despertou esse interesse em começar um Instagram, em começar a dar aulas, fazer live, etc. Mas hoje eu percebo que lá atrás eu já sabia que eu gostava disso. Eu não tinha coragem de iniciar. E foi ali a pandemia, mais ou menos, que me deu esse start. Começaram as lives, né? O mundo digital aflorou mais ainda. Não precisa ficar vindo para São Paulo para dar um curso. Você pode gravar um curso de qualquer lugar do mundo e vendê-lo aqui pro Brasil. Então, isso, juntando todas essas nuances, me fizeram tomar as decisões que eu tomei e que eu estou aqui nesse momento por causa disso. Senão, eu estaria lá no meu escritório, no interiorzão, na sua cidade. Na minha cidade, tranquilo, na minha zona de conforto. Pois é. Acho que é isso que é a palavra que mais me remete aqui. Sair da zona de conforto. E, poxa vida, nem Instagram eu tinha. Para que você vai se expor no Instagram? Para o pessoal meter o pau em você? Para o pessoal apontar o dedo? Você já não ganha dinheiro? Você já não está satisfeito com o que você tem? Falei, não sei se eu tô. Vamos ver como é que é essa vida aí. E estou gostando. É satisfatório. Você sabe que isso é uma questão de identidade, né? Gente muito tímida e gente que pensa muito, que não quer dar um passo porque vai se expor, é um grande medo de ser julgado. Então a pessoa fala assim, eu tenho medo de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público, você tem medo de ser julgado pelas pessoas. As pessoas falarem que você não fala direito, que você não sabe direito. Então a gente tem... esse movimento é um movimento que acontece com a maioria das pessoas, né? E você superou por si só o movimento, você entendeu... Tá superando. Né? Tá superando, tá indo bem. Você tá indo muito bem. Hoje você é uma pessoa muito respeitada no meio previdenciário. Quem te conhece te respeita muito. Quem não te conhece quer te conhecer. Quem sabe de você sabe... Do como você é um bom profissional e, além do mais, você é um bom profissional aliado a uma boa pessoa. Não dá para ser bom profissional se não for uma boa pessoa. Eu lembro que na década de 80 se falava muito do QI, do quociente intelectual. Então eram as pessoas consideradas inteligentes que iam dar certo na vida. Na década de 90 nasce a inteligência emocional e que mostra que só ser inteligente não era a receita para ter sucesso na vida. Que você precisava ter uma boa gestão emocional. E aí a gente avança um pouco porque a gente tinha o corporativo dizia assim, o foco total na sua vida profissional, não mistura a vida pessoal da vida profissional. Você tinha que separar as duas coisas. Quando vem inteligência emocional e inteligência espiritual, as pessoas entendem que primeiro é a pessoa. Primeiro é a pessoa. Se a pessoa não se conhece, não se entende, se ela não se gesta adequadamente, é impossível ela ser um bom profissional. Mas fulano sabe muito bem das coisas. Ele pode até conhecer, mas ele não é um bom profissional. Porque um bom profissional está envolvido conhecer tecnicamente, está envolvido se relacionar adequadamente com as pessoas, está envolvido com fazer uma boa gestão de tudo que você sabe e de como entregar isso para as pessoas. Então você percebe que se não tiver o ser, antes disso, não vai dar certo. E quem te conhece sabe que existe um ser. Existe um ser atrás desse profissional. Eu falava com uma pessoa recentemente, eu não me lembro com quem foi, eu disse para ela, eu vou falar para você, eu vou fazer questão de deixar registrado aqui. Eu vou falar para você, nos próximos 3 anos, você vai se tornar uma das maiores referências do direito no Brasil. Muito obrigado. Você está no caminho para isso, eu não sei nem se é meu intuito, mas vai acontecer, não tem volta mais, veja, sabe? Veja os carros elétricos, você acha que tem volta? Não tem volta. Daqui a 30 anos a gente começa a reduzir drasticamente o consumo de combustível comum. Esse é um caminho, é como quando surgiu o carro a motor. Não tem como voltar. Você pegou uma estrada, uma jornada, que não tem mais como voltar. Essa jornada está na sua veia, está dentro de você. Naturalmente, que conhecendo o seu ser, eu sei que você vai fazer de tudo para equilibrar isso, para não interferir na vida familiar, não interferir na sua vida pessoal. Isso é importante, isso é muito importante. Por exemplo, você não vai ver nada sobre minha vida pessoal no Instagram. As pessoas falam, tem que humanizar o Instagram. Não, humanizar o quê? Mostrar o que eu estou comendo, o restaurante que eu vou, minhas férias. Ninguém vai ver minhas férias no Instagram, ninguém vai ver minha família no Instagram, ninguém vai ver minha vida pessoal no Instagram. Mas isso não fez com que eu perdesse o respeito como profissional que eu sou. Então a gente só precisa ter equilíbrio, as pessoas saberem de fato como você vai cravar a sua personalidade. Isso é importante. Cravar a sua personalidade. Quando você crava a sua personalidade, a sua forma de ser, as pessoas vão respeitar isso. Não vão cobrar de você outra coisa. Bom, a gente Devia ter trazido um bloco de anotações. Depois eu assisto. Você assiste.
Você passa pelo curso de Direito, vai para o mercado. Quando sai da faculdade, e aí você começa no mercado, o que aconteceu nesse momento? Já saí da faculdade com a certeza de que eu não ia advogar. Você vê como que as coisas dão certinho como planejado. Eu abri um curso, sabe, já ouviu falar no curso FMB, Flávio Monteiro de Barros? Sim. Sim, é bem famoso. Preparatório para OAB, para concurso público. Eu abri uma franquia lá na minha cidade. Olha só. Eu e um sócio, que até hoje é meu sócio, Fabrício, e nós começamos a trabalhar, vendendo curso. E foi acontecendo naturalmente. Um aluno falava, você já é advogado, mas faz um processinho para mim. Eu falava, nossa, tá, faço. A hora que eu fui ver, eu estava mais advogado do que empresário, dono do curso. Rapaz. Vendemos o curso, vendemos para uma outra pessoa, que já não foi para frente o curso, mas abrimos o escritório de advocacia lá em 2014 e estamos aí até hoje. Ano que vem, 10 anos. 9 anos já de escritório de advocacia. Ficamos 2 anos com o curso. A FMB ainda existe? Existe. Sigo eles no Instagram aqui, são bem vejo, ativos. Não sigo, então não sei. Muita carreira jurídica. Exatamente. Muito voltado para carreira OAB, jurídica. Carreira jurídica. Mas é forte. Que ano foi que você fez a franquia? 2011, 2012. Era um momento distinto do momento de hoje. Sim. Hoje é o momento. Daqui para frente é um momento que está muito ligado nisso. Mas veja que interessante, você tem uma veia empreendedora. Digamos que sim. Tem uma veia empreendedora, tem um olhar para negócio, isso é importante. Porque se não tiver um olhar para o negócio, você não faz gestão, você fica longe da gestão. E aí, se fica longe da gestão, a gente está falando de direito e advocacia. Hoje a gente sabe, o advogado já sabe que ele precisa também fazer uma boa gestão do negócio dele. O seu escritório de advocacia não é escritório, você tem que parar de chamar seu escritório de escritório e chamar ele de uma empresa jurídica. Se não for isso, já foi, estamos numa nova era. Aí você falou, não quero esse negócio não, ou seja, você já estava ali na coisa de dar curso, de aula, rapaz. E o interessante é que você estava pensando isso agora aqui, com 9 anos de escritório de advocacia, eu comecei a mexer, a estudar com direito previdenciário em 2018, que uma pessoa me procurou para fazer uma aposentadoria, eu nem sabia como fazia um pedido de aposentadoria, 2018, 2019, bem mais ou menos. Em 2020 veio a pandemia, comecinho, né? Março, abril de 20. Eu falei, poxa, tá parecendo... Fevereiro de 20. Tá parecendo... Eu não sabia de reforma da Previdência, para você ter uma ideia. Eu não sabia nada. Só fazia o pedido e esperava a negativa para judicializar. Para judiciário. Exatamente. E no começo da pandemia apareceu lá no patrocinado, não sei o que foi, uma pós-graduação no Legale. No Legale. Na época o coordenador era o professor Rodrigo Sodero, depois virou a professora Priscila. E eu falei, vou comprar essa pós-graduação aí. Pronto, 2020. De lá para cá, me apaixonei. Eu fazia de tudo, fazia direito naval, direito ambiental, divórcio, fazia qualquer coisa. 2020 eu continuei assim, 2021 um pouquinho menos, mas 2022 eu coloquei na minha cabeça, eu serei inteiramente previdenciarista. Porém, novamente, o Instagram me jogou eu não lembro até hoje quem foi o professor de direito previdenciário que postou que as vagas de conselheiro do CRPS estavam abertas. E eu falei, opa, que interessante, o que é o CRPS? Olha que loucura, eu já estava estudando o direito previdenciário há um ano e pouco, e tinha pouquíssimo conhecimento sobre o que era o CRPS. Fui me aprofundar, procurei no YouTube e achei pouquíssimas entrevistas, pouquíssimas informações sobre o que é o cargo de conselheiro, o que faz, quanto ganha. Inclusive é um dos motivos de eu estar tentando disseminar essa informação, esse conhecimento. E falei, vou tentar, vou participar desse processo seletivo. Foi acho que meio de 2022 eu comecei a estudar, tinha prova objetiva, prova oral. É um concurso, né? É um concurso. Nós não somos concursados efetivos. Sim, mas é um concurso de admissão. Né? Exatamente. Inclusive, esse ano teve outro que o processo seletivo ainda está em andamento. E fui aprovado, para minha grata surpresa. Fui aprovado. Eu costumo dizer que depois do nascimento da minha filha, o meu segundo maior orgulho na vida é ter sido aprovado para esse cargo. Conselheiro, eu adoro. Esse seria o meu próximo ponto de entrada, que era... Estou falando muito. Não, mas perfeito, você já trouxe o ponto, isso é legal. Porque você foi... Porque, na verdade, você falou, não tinha muita informação, porque, na verdade, não existia concurso para conselheiro. Acho que você participou, você pegou o novo momento, foi o primeiro. Exatamente. Porque o decreto 10.410 que estabeleceu o novo momento, que era necessário, inclusive, com a obrigação de serem advogados e tal. Perfeito. Né? E aí você pegou o momento, que até então
era tudo Indicados por muita sindicato. indicação, era muita indicação. E a gente tinha muita gente que não entendia nada. Muita gente que não entendia nada. Eu conheci muito servidor que entendia pra caramba que estava lá, entendia demais da conta. Só que até aquele momento, servidor que entendia demais da conta que estava lá, era tudo servidor pró-instituição. Entendi. Porque eles não indicavam qualquer servidor do INSS para ocupar uma cadeira no conselho de recursos. Daí vem a história de se confundir muito o conselho com o INSS. Com o próprio órgão, com o próprio porque autarquia. era difícil você ter algum julgamento muito plausível, que fosse muito favorável. Porque o olhar era muito do servidor que era muito pró-instituto. Né? Ele era um cara escolhido pela gerência executiva, pela superintendência, um cara que estava perto ali do pessoal. Né, que era jogado para lá. Aquele que aprendia muito e que queria estar lá para fazer a norma acontecer, esse cara era preterido, esse cara não ia para fora. Eu acho que nós entramos num grande momento do Conselho, que é a profissionalização do Conselho, se torna a valorização dos conselheiros, né? Se torna um órgão jurídico-administrativo, para mim é jurídico-administrativo. Eu sempre disse que, para mim, servidor do INSS, com um curso do INSS, tinha que ser advogado, porque, é administrativo. Cara, não tem nada de administrativo no INSS, aquilo é tudo jurídico. Perfeito. Você está falando de lei, está falando de decreto, de constituição, tem que fazer valer isso. O artigo 1º do Regimento Interno do Conselho fala que nós somos, como se fala, que nós fazemos o controle jurisdicional dos atos do INSS. Porque subentende-se que o INSS não pode fazer a jurisdição, porque não são formados em direito. Não, exatamente. Isso porque não é exigido a formação. Não é exigido, alguns são. Né? Alguns são, mas não é porque é exigido. Exatamente. Mas eu acho que deveria ser. Perfeito. Porque é complexo demais, aquilo não é simples. Depois você tem gente fazendo interpretação muito equivocada sobre as coisas. Inclusive eu quero compartilhar aqui com vocês, eu tive uma conversa com o Lucas esses dias, porque surgiu um caso real nas minhas mãos sobre uma interpretação de um servidor, de um inciso, na verdade de um artigo da IN 128, onde ele emite uma carta para o segurado. Veja, eu falei ontem na coisa da Priscila, né, 2 ilegalidades. Uma, dizendo que se o segurado quisesse receber os atrasados, ele tinha que abrir mão. Do que ele está recebendo atual, que era o valor mensal maior, o RMI maior. Ou seja, já é uma ilegalidade dizendo que você tem que fazer isso. A segunda é dizer que para ele receber o atrasado, ele tem que optar pelo anterior. Então, primeiro que você não pode dizer o que você tem que fazer. Absolutamente. Né? E eu fiquei abismado quando eu recebi a solicitação para analisar. E eu falei, cara, não é possível. Eu me questionei, eu sou muito tinhoso com normas. E eu me questionei, falei, onde foi que eu deixei escapar que esse negócio mudou? Onde eu deixei escapar? Cara, onde eu deixei escapar que isso mudou, eu não estou sabendo. Que papo é esse? Ele colocou lá o inciso 4º, inciso 5º do artigo 71. E eu falei, cara, não é possível. Aí eu fui olhar, falei, não, aí achei lá, fui olhar de novo lá, o inciso 3º fala que é para submeter ao conselho meramente para a ciência. Sim, para a ciência. Porque se eu não vou implantar o que o conselho está pedindo, eu tenho que dizer por quê. Né? Não estou implantando, né? Tem que ser plausível e justificativa. Então, a gente vê coisas como essas acontecendo. E agora pensa, quantos segurados recebem essas cartas? É isso que eu ia dizer. E não tem advogado, e não tem alguém que interpreta aquilo, Perfeito. Que não sabe. Grande maioria. Tamanho do prejuízo, eu diria, eu acho para você, eu diria que talvez 70% dos segurados, se não for um pouco mais de 70%. O mercado previdenciarista ele é gigantesco. Acontece que mais de 70% não chegam no advogado. Não. Esse é o problema. E quando chega o advogado, às vezes não é 100% preparado para resolver aquela demanda. Exatamente. Aí, voltando aqui no conselho, eu quero pegar um pouco nisso na posição de conselheiro. Na função de conselheiro, porque tem pouca gente que fala sobre isso. E você tá lá há um tempo, já conhece um pouco. Você resolveu ir para o conselho, resolveu ser conselheiro. 1 ano e pouco que você está lá? Maio de 22, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Como é que tem sido essa experiência? Maravilhosa. Eu costumo dizer que me dá água na boca abrir um novo recurso para entender o que está acontecendo naquele recurso, saber qual é a causa indeferitória e começar a fazer o voto para decidir a vida de alguém. Olha que interessante. O momento da aposentadoria é um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa. E pensar que isso está nas minhas mãos,
que eu posso mudar a vida de alguém interpretando, aplicando a lei naquele caso concreto, isso é maravilhoso. Assumo que financeiramente a advocacia é mais rentável. Claro. O advogado que é conhecido em sua comarca, que grava vídeo para internet, que prospecta em Google, tem todas essas modernidades. Eu não fazia isso. Uhum. Ele consegue ganhar mais dinheiro do que na função de conselheiro. Mas é mais gratificante, ao meu ver, ser conselheiro. Todas as manhãs eu trabalho no conselho, na parte da manhã até meados da parte da tarde, e depois eu vou para a minha função de professor, palestrante, etc. Eu tenho prazer, mais prazer do que da época que eu era advogado. E isso faz valer a pena para mim. Há meses em que eu não consigo bater as metas que o conselho me coloca, porque eu quero estudar, eu quero me aprofundar muito naquele caso. E aí eu fico pensando, puxa vida, se eu fizesse esse voto, não é de qualquer jeito, mas se eu fizesse com menos profundidade, eu conseguiria bater as minhas metas e atingir o meu objetivo. Sim. Mas eu não estou aqui para isso. Mesmo que eu fique só 2, 3 anos aqui no conselho, eu quero fazer o serviço corretamente. Nossa, mas aí, Lucas, você vai ter que baixar os últimos 3 processos administrativos desse cliente, analisar tudo, ver o que já foi averbado, o que não foi, para utilizar nesse. Não tem importância. Eu assumi esse compromisso e eu tenho que fazer da melhor forma possível. E estou lá nessa empreitada. Não é mil maravilhas ainda, mas eu converso com conselheiros mais antigos que eles falam que hoje o conselho é o céu. É o céu, porque antes não tinha sistema, não tinha regramento nenhum, não tinha ordenamento nenhum. Hoje em dia, além da atual presidência ter valorizado o Jeton, que é o nome da nossa remuneração, exatamente, as condições de trabalho são melhores. O sistema falha pouco, há mais sistemas que nós podemos pesquisar. Recentemente foi alterado também, nós teremos acesso ao PAT, que é o novo sistema do INSS. Então, aos poucos, o Conselho vai caminhando para trazer um serviço melhor para a população. E eu me sinto muito honrado de poder fazer parte disso. Eu acho porque você pode dar realmente, você pode dar um voto realmente embasado e por ter verificado todas as possibilidades. Porque o que você tinha antes? Você tinha um processo na sua mão que sequer tinha, hoje ainda tem, mas que sequer tinha um despacho do INSS dizendo por que o segurado, por que foi indeferido aquele caso. Perfeito. Não é? De novo, outro flagrante aí, ilegalidade, porque o próprio IN diz que um mero despacho eletrônico do INSS não quer dizer nada. O servidor tinha que despachar literalmente para explicar ponto a ponto. Mas é o que tem. 90% dos casos vem assim, de qualquer jeito, e você tem que interpretar, que falar, peraí, o segurado está me dizendo uma coisa, mas o que aconteceu aqui? Você não consegue entender o que aconteceu. Ainda mais agora com a inteligência artificial, então, o robô indeferindo. Você não sabe o que aconteceu. E aí então se você podendo consultar mais sistemas, olhar melhor e tal. Eu falava num episódio que eu gravei com o Sérgio Reis Guzmão. Sim. Eu dei até um exemplo disso, de uma certa vez tinha um servidor discutindo com uma segurada e eu fui ver o que era, pedi para o servidor, vai tomar um chá e tal, e fiquei conversando com a segurada. A segurada, ela tinha tanta certeza do que ela estava falando, que ela tinha direito, que eu decidi pegar o processo dela para ler o processo. E umas 2 semanas depois eu consegui pegar no processo, quando eu li o processo, tinha despacho nenhum do servidor, nenhum despacho, e eu tive que interpretar aquilo e olha, pasmem, e ali eu vi que a segurada tinha razão. Tinha razão. Ela tinha direito ao benefício, uma segurada. Por que eu entrei nesse assunto? Porque o Sérgio Guzmão falou, ele trouxe o ponto de que tem segurado que vai tanto no INSS que ele também acaba aprendendo alguma coisa. Sim. Ele escuta de um, escuta de outro. Coisa. A mulher falava isso pra mim. Falou, eu falei com aquele ali falou não sei o que pra mim. Eu falei com aquele falou não sei o que. Eu falei com aquele. E tudo que ele falou eu fiz. Tudo que eles falou eu fiz. Eu fiz. É igual o preso que sabe os artigos do Código Penal. Sabe tudo. Sabe mais que os advogados. Né? O advogado tá lá, ele vai dar aula para o advogado. O que o advogado tem que fazer? Então, a gente se depara muito com isso. E olha, esse caso é um caso antigo. Só que essa história não mudou. Então, cabe hoje os conselheiros munidos de mais estrutura, de mais ferramentas, poder, de fato, fazer a justiça. Perfeito. Praticar lá a dignidade humana. O Conselho atualmente nos prepara, mensalmente tem um curso prático com algum servidor do INSS, às vezes com algum advogado, e os conselheiros mais antigos dizem que isso não se cogitava, não existia.
Então, estamos no caminho certo. Se ele era uma buchinha fechadinha. Ah, assim. é? Aí, ó, que interessante. É igual o INSS, que ninguém sabia como é que funcionavam as Entendi, normas. entendi. Era tudo escondidinho. Parecia uma caverna, e aí nos julgamentos parecia uma caverna meio sombria, o pessoal sentado ali, o negócio era meio esquisito. Mas isso toda da modernidade. Quando a gente traz essa questão da modernidade do conselho, a estrutura, o que você está falando, por exemplo, o presidente que está valorizando mais o conselheiro, te dando mais disposição para isso, mais ferramenta para isso, a pergunta é, podemos dizer então que ser conselheiro hoje do Conselho de Recursos é uma nova opção de atividade para um advogado? Com certeza. Também? Hoje em dia, quando eu entrei, nós podíamos julgar até 100 recursos no mês. Se você fizer uma conta simples aí, nós ganhamos aproximadamente R$ 55, R$ 60 por recurso analisado. Hoje em dia nós podemos julgar 200. Uau. Então você pega aí um cargo que a pessoa se dedica exclusivamente ao conselho, multiplica 200 votos por R$ 55, dá R$ 10 mil por mês. 11 mil reais mês. Um analista de um tribunal ganha isso. Exatamente. E um tribunal federal. E qual a relação candidato-vaga, concorrência de um analista do TRF? É gigantesco. Sem contar que a pressão é diferente. Exatamente. É outra pressão. Exatamente. O CRPS você trabalha 100% home office. Uau. A minha junta de recursos é em São José do Rio Preto. Eu nunca fui a São José do Rio Preto. Eu moro 500 quilômetros de São José do Rio Preto. Então, a qualidade de vida que o cargo de conselheiro traz, além da boa remuneração, a partir desse ano nós estamos sendo remunerados por análise de PPP. Uau. A cada 3 PPPs que a gente analisa, a gente ganha mais um jeton. Uau. Que é o jeton, como já disse, é a nossa remuneração. Valor por caso concluído. Exatamente. Obviamente caso analisado ou caso concluído? Caso analisado. Analisado. Voto feito. Voto feito. Feito e votado na sessão de julgamento. Perfeito. Se for retirado de pauta, a gente não ganha. Caso entregue lá, acabou Perfeito. Minha parte aqui, já foi. Eu tinha que fazer. Exatamente. Legal. Então é uma bela remuneração. Eu creio, não tenho essa estatística, mas são poucos advogados no Brasil, você deve, que ganham 8, 9, 10 mil reais por mês. Eu vou te falar um número, cerca de 2% da população brasileira ganha cerca de 13 mil por mês. Veja, 2%. Olha que interessante. 13 mil, não estou falando de 2% que ganha 50 mil, não. Então, eu estou falando de uma escala na pirâmide social que Isso demonstra que é um ótimo cargo. É um ótimo cargo. E aí, de novo, hoje você tem mais possibilidade de fazer isso. Hoje se um advogado quer fazer um curso para um concurso do conselho, que agora vai ter periodicamente, existe curso? Existe alguma coisa? Não existe. Esse último processo seletivo deste ano, de 2023, não tiveram provas, nem prova objetiva, nem prova oral. Foi apenas a indicação de sindicato e provavelmente a análise curricular. Então, está acabando, inclusive agora em dezembro, janeiro, creio que já chamarão. Mas dizem que anualmente, ou de 2 em 2 anos, abrirão novos processos seletivos, né? Não é concurso. O advogado, ele tem que ter um contato num sindicato, para que esse sindicato confie nele. E quando eu digo advogado, bacharel em direito também, não precisa ser advogado. Para que esse sindicato o indique para o Conselho de Recursos. Nós somos, dentro do Conselho de Recursos, uma composição de 3 pessoas. Você representa os trabalhadores. Eu sou um representante dos trabalhadores porque um sindicato de trabalhadores me indicou. Mas há também o representante das empresas, em que um sindicato patronal pode representar. E o terceiro votante dos conselheiros é um representante do governo, que na maioria das vezes é emprestado pelo INSS para fazer parte da sessão de julgamento. Mas o primeiro passo, procurar um sindicato, a presidência, a diretoria, porque a próxima vez que abrir o processo seletivo, é o sindicato obrigatoriamente que tem que indicar essa pessoa. Porque ele vai representar os trabalhadores ou representar as empresas, né? Exatamente. Então, para quem não sabe, o Conselho de Recursos é composto pelo governo, por representantes dos trabalhadores e representante das empresas. Antes tinha representante... Não, é no Conselho Conselho Nacional de Previdência que tem Estado, trabalhadores, empresas e aposentados e pensionistas. Exatamente. No Conselho são os 3, trabalhadores, empresas e governo. E governo, né? Perfeitíssimo. Então, você veja, é uma representação sólida, é uma representação interessante. Você tem 3 elos da sociedade interessados no caso. E aí a pessoa vai falar assim para mim, mas eu não tenho relação nenhuma com o sindicato.
Eu também não tinha. Então, é aí que eu quero chegar. Aí que eu quero chegar. Aí a pessoa precisa bater bota, bater perna e bater nas portas, não é isso? E conversar. Na época eu bati em 3 sindicatos, lá da minha cidade mesmo, toquei a campainha, quero conversar com o presidente. Não, não é assim, tem que esperar, tem que agendar. Não, eu agendo, eu espero. Sentei, falei para o presidente o que eu queria, ele falou, o que é CRPS? Então você tem que explicar quais são as vantagens que o sindicato terá com isso. Nossa, vocês terão alguém lá dentro do Conselho de Recursos votando, não a favor, porque nós estamos lá para aplicar a lei, mas representando. Mas você vai evitar que a injustiça seja cometida com o trabalhar. Perfeitíssimo. Né? Você vai evitar isso. Você não vai fazer, você não vai representar. Porque quando fala, gente, quando fala representando os trabalhadores, não é que ele vai estar lá para ele julgar a favor dos trabalhadores. Ele vai aplicar a justiça da forma que deve, vai aplicar a lei da forma que deve ser para preservar o direito de quem tem. Perfeitíssimo. Né? E ali ele está em nome do segmento dos trabalhadores para evitar que esse direito seja subtraído dos trabalhadores. Tá certo? Então, acho que é importante a gente declarar isso. Eu mostrei para o presidente do sindicato quais são as vantagens. Ele falou, tem algum custo? Não, nenhum custo, é só assinar um ofício de indicação. E o resto é comigo, porque aí eu vou passar na triagem lá do assunto. Exatamente. Muito bem. Deus está dizendo aqui que nosso papo... Mas já? Já. Não é possível. Nosso papo chegou ao fim. Deus está dizendo aqui que chegou ao fim nosso papo. Rapaz do céu. Não é possível, parece que passou 15 minutos. Pois é, rapaz. É sempre assim, viu, Lucas? Olha, deixa eu ver aqui. Olha, ó. Certinho, hora redonda. Redondo, meio-dia. Hora redonda. Meio-dia. A gente fala, a produção fala o tempo inteiro pra gente, não fala a hora, né? Porque tá gravado. Nossa, perdão, desculpa, produção. Produção sai, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não tem. Tá tudo bem aqui com a gente. Meu querido, é o seguinte, eu vou me despedir aqui do pessoal. Aliás, eu vou deixar você fazer as suas considerações finais e a gente fecha aqui. Pode Perfeitíssimo. Ser? A minha consideração final é muito simplória. Te agradeço muito por todo o apoio, por esse convite. Esse convite é o de menos, por todo o apoio que você me dá, pelas palavras. Vou assistir com certeza esse episódio para pegar aquele início, os elogios e as dicas de vida. E é isso. Quem tiver mais interesse, tiver alguma dúvida contra o Conselho de Recursos, a parte recursal, é aquela câmera ali mesmo que eu olho? Aquela câmera. A parte recursal administrativa. Tem 1 milhão de pessoas ali olhando para você. Oh, delícia. Pode me chamar no Instagram. Eu vou demorar um pouquinho para responder, mas vai chegar o momento, a gente troca ideia e ano que vem, 2024, pode ser provavelmente que tenha outro processo seletivo do Conselho e precisamos de pessoas capacitadas. E quem está assistindo aqui é porque está interessado. Então, pessoas capacitadas, pessoas que estudam direito previdenciário, são todos bem-vindos. Se é que eu posso dizer isso, porque eu estou dentro do órgão, mas são todos bem-vindos. Muito obrigado. E estou à disposição. Quando quiser, tamo junto. Tamo junto. É isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje o episódio platinado com o meu querido professor Lucas Costa, parceiro aqui da família Direito Mastigado. Não é parceiro, é membro da família Direito Mastigado. É uma pessoa respeitada por todo o segmento previdenciarista aí por onde anda, por onde está. Anda com os melhores nomes, com as melhores cabeças, ministra com os grandes nomes e, além de tudo, é uma pessoa que aplica a justiça. Obrigado mais uma vez por sua presença, sua companhia aqui com a gente. Aguarde o próximo episódio, que a gente sempre volta com algo bem legal. E fica de olho na plataforma direitomastigado.com.br. FlixPrev está aberto para você ir lá e pagar só R$19 por mês. E sabe o que você vai ter lá? Tudo que você precisa para a sua jornada. Mas não é só isso, tem coisa boa, ainda melhor vindo para frente. Mas é só para quem chega primeiro no rio para beber a água limpa. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Fomos!